Um garoto se viu envolvido por uma luz estranha e não entende o que está acontecendo. De repente, ele é levado até uma deusa chamada Nolin, que explica que ele foi convocado para Midar pelo feitiço de invocação do outro mundo. Na verdade, coitado, foi pego por engano na convocação de outras pessoas, e por isso, a deusa pede desculpas pelo vacilo. O rapaz fica ainda mais confuso. Então, ela explica que a invocação para outro mundo engloba inúmeros alvos em uma infinidade de mundos. Por algum motivo, o garoto que estava fora dos planos acabou ficando preso. Esse é um grande problema, afinal, o feitiço de invocação é muito perigoso. As leis desse mundo e da Terra são muito diferentes, portanto, havia o risco de a própria Midgard entrar em colapso e é por isso que o feitiço foi proibido. No entanto, Humana se ativou de novo em condições imprudentes. O garoto questiona se outros que foram invocados também vieram, mas Nolin explica que não, porque os alvos adequados do feitiço foram invocados para o Sacro Império de Sidônia, onde ele foi ativado. Enfim, o moleque pede para ser mandado de volta, mas a deusa não pode fazer isso porque ficou tão irritada que corrigiu as coisas para que nunca mais usassem esse feitiço proibido. Além do mais, o coitado não tem nenhum corpo para voltar. Nessa hora, o rapaz percebe que é apenas uma esfera de luz e pergunta o que vai ser dele. Então, Nolin pede para ele desistir de voltar e tentar uma vida nova em Midar. Sem esperanças, ele pergunta se também vai ser invocado para Sidônia, mas a deusa conta que aquele lugar é muito problemático e, levando em conta que o rapaz foi parar ali por engano, ele certamente seria tratado muito mal no Sacro Império. Sentindo-se culpada pelo que fez, ela está pensando em mandá-lo para um mundo de fantasia com seu super apoio. Ele diz tudo o que sente em ansiedade, porque enfrentar goblins e dragões não é muito sua praia. Entretanto, Nolin lhe conta que é aí que entra o super apoio dela. Enfim, ela pede para ele mentalizar a palavra status. Feito isso, é aberto um painel com informações sobre o garoto. Ele se chama Takumi Iruma, tem 17 anos, mas não entende que negócio de classe é esse, já que ele era assalariado em sua vida antiga. Mas Nolin diz que ele não tem classe nenhuma. Sobre isso, Nolin acredita que o passado não importa e conta que não existem assalariados em Midar. Nesse mundo, por exemplo, existem heróis, guerreiros e magos na classe de combate. Já na classe de produção, existem os herbalistas, alquimistas, ferreiros, entre outros. Takumi conta que não é muito fã de brigas, portanto se vê mais na classe de produção, achando esse comentário extremamente sem graça. Nolin explica que se Takumi usar as habilidades adquiridas por meio de suas ações, pode conseguir um emprego. Se o humano deseja seguir na produção, a deusa pode dar um feitiço útil para ele nesse sentido, além de magia de recuperação para ele se proteger e mais algumas coisas que podem servir nessa aventura. Dito isso, ela conjura um losango mágico e incorpora no garoto perdido. O coitado fica morrendo de dor de cabeça, porém a deusa ignora e deseja uma boa jornada para ele no continente de Asgard, mandando-o para lá sem dar maiores explicações. Algum tempo depois, uma luz em alta velocidade atravessa os céus em direção ao solo e colide pesadamente com ele. Após se recuperar parcialmente, Takumi se levanta após a terrível experiência e vai até um lago, onde vê seu reflexo na água e não se reconhece mais. Aos poucos, percebe que essa é sua nova aparência, que é bem mais bonita do que era na vida passada. Diante disso, fica um pouco mais fácil para o garoto esquecer o passado. Ao abrir sua mala, ele verifica que tem um pouco de comida e dinheiro para passar algum tempo. Ao dar uma olhada nos status, Takumi vê a bênção da deusa Nolin e pensa que daria problema para ele se as pessoas dali descobrissem isso. Ele também nota a caixa de itens, algo que ele conhecia dos jogos de RPG que jogava na Terra. Além disso, Takumi possui magias de elementos como fogo e água, todas nível 1. Curioso, ele se pergunta se pode testar para ver se realmente consegue usar essas coisas. Com medo de usar magia de fogo, ele decide invocar uma bola d'água e fica impressionado. Em seguida, ele lança um corte de vento e depois uma bola de pedra. Ao fazer isso, ele repara que realmente está no mundo de fantasia. Seja como for, Takumi precisa encontrar um vilarejo para ir, então segue floresta dentro em busca de um caminho que faça sentido. Em certo momento,
ele encontra um tronco e usa sua habilidade de avaliação para descobrir que é uma madeira de trente, um recurso de alta qualidade coletado de trentes, monstros de árvore, sendo usado em cajados, itens mágicos e lanças. Vendo isso, Takumi decide trabalhar com essa madeira usando sua habilidade de forja. Sem demorar, ele mentaliza uma lança e ativa a modelagem, fabricando uma lança e adquirindo habilidade em marcenaria, já que foi capaz de usar essa madeira. Takumi avista algo parecido com as plantas ao redor. Dezenas de plantas formavam o que ele enxergou como uma verdadeira mina do tesouro para a fabricação de poções e venenos, por isso colhe uma quantidade enorme de ingredientes, mas não sabe o que fazer com isso tudo, porque certamente não caberia na sua bolsa. Takumi então lembra da sua caixa de itens. O depósito da deusa Norin concede limite infinito de armazenamento. Então, coloca os ingredientes lá dentro. Em meio a isso, uma garotinha aparece correndo desesperada e se esconde atrás dele. Acontece que um coelho chifrudo enorme estava atrás da garota. Então, Takumi pega sua lança para se defender. Quando o coelho ataca, o garoto fecha os olhos de pavor e desfere um golpe com sua arma. Por sorte, a lâmina pegou na cabeça do animal e o eliminou. Por conta disso, Takumi ganhou a classe Guerreiro nível 1, mesmo que ele não quisesse isso. Quando a garotinha agradece pela ajuda, ela conta que veio da Vila Borge. Ela estava colhendo ervas medicinais e acabou se perdendo na floresta. Escutando isso, Takumi pede para acompanhar a garotinha até a vila, o que ela aceita sem hesitar. Sendo assim, o garoto recolhe o coelho de chifre, mas percebe que fez besteira porque tinha ocultado a caixa de itens e agora deixou a garota de queixo caído com esse buraco negro. De uma forma ou de outra, ele tem que continuar. Então, a garota conta que seu nome é Molly, e os dois vão em direção à Vila Borge. Enquanto isso, no Sacro Império Sidônia, os demais convocados olham ao redor e tentam entender onde estão. Um garoto pergunta se a Akane está bem, e ela confessa que não, mas o importante é saber o que está acontecendo. Logo, enquanto o trio discutia sobre a situação, surge uma mulher agradecendo pela resposta dos jovens à convocação. Diante da exigência de uma explicação, ela conta que os três estão num mundo completamente diferente e foram convocados para usar seus poderes como heróis para salvarem esse mundo. A mulher misteriosa se apresenta como a princesa imperatriz do Sacro Império de Sidônia, Elizabeth. Dito isso, os três convocados recebem seus poderes. A Akane adquire a revelação, enquanto, por dentro, sente que não pode confiar nessa mulher estranha, porque ela parece perigosa. Mais tarde, Takumi chega na Vila Borge e devolve Molly aos familiares, que agradecem pela ajuda. O garoto pergunta se poderia passar alguns dias no vilarejo. Então, os parentes de Molly respondem que sim e que essa área é rica em ingredientes para medicamentos, além de ter minério nas proximidades. Ou seja, Borge é o paraíso dos artesãos. Nisso, o homem mais novo apresenta o mais velho como Bobon, um ferreiro que entende tudo de mineração. Takumi se sente grato por ter a oportunidade de ficar ali por algum tempo. A propósito, como não tem nenhuma pousada em Borge, o pessoal decidiu construir uma casa para visitantes, algo que ele realmente não esperava. Logo, encontram um pequeno espaço vazio no território onde será a residência de Takumi. Para mostrar que não vai ficar de braços cruzados, o garoto nivela o solo com sua magia, mas perde tanta mana com isso que sua cabeça quase frita. Na mesma hora, os homens ficam impressionados com a magia do forasteiro, como se nunca tivessem tido muito contato com coisas desse tipo. Tirando isso de lado, eles avisam que vão cuidar do resto da construção. Diante disso, Takumi percebe que sua vida nova finalmente começou e que, até o momento, não parece nem um pouco ruim. No dia seguinte, graças às suas habilidades em marcenaria, forja e carpintaria, o garoto arranjou sozinho a maioria dos móveis para sua nova moradia. No entanto, a classe que ele ganhou ainda está incomodando, por isso se pergunta se é capaz de alterá-la. Mexendo no menu, ele descobre algumas classes selecionáveis e escolhe a de alquimista. Enfim, dando uma olhada no minério de ferro, cobre e prata que coletou com Bobon na região, Takumi admira o principal deles, o minério de ferro mágico, um recurso imbuído em mana que pode ser transformado em lingotes. Normalmente, isso exigiria um grande forno para ser derretido, mas com suas habilidades,
Takumi é capaz de adiantar bastante o processo. Segundo ele, a alquimia é composta por 5 técnicas: decomposição, extração, pulverização, síntese e recomposição. Depois de extrair o minério de ferro dessa forma, o garoto usa a magia de terra nele, produzindo os lingotes. Um pouco depois, Molly abre a porta do Takumi para entregar o jantar para ele, porém o rapaz gastou tanta mana que estava muito cansado. Por conta disso, mais tarde, Takumi leva uma bronca de Marta, mãe de Molly, que ensina o rapaz a ter mais cuidado com esse tipo de comportamento. Por sua vez, Banga, o pai da garota, deu uma poção de cura para o alquimista. Depois desse dia, Takumi começou a pegar mais leve no trabalho, porém ainda assim Marta e Molly vinham dar uma olhada no garoto de vez em quando. De toda forma, Takumi conseguiu evoluir até o nível 32 de alquimista e 36 de ferreiro. Certo dia, durante a forja de uma lâmina, Bobon pede para Takumi aumentar a temperatura com sua magia e com a ajuda do alquimista, o ferreiro foi capaz de produzir sua melhor peça até então. Nesse dia, Takumi chegou ao nível 40 de ferreiro, embora quisesse mesmo ser um alquimista, uma classe que está ficando para trás, ainda no nível 33. Outro dia, Takumi vai até Banga e pede umas poções, pois ele vai usar ingredientes para produzir poções diferentes. Banga aceita a proposta, mas pede para o jovem vender algumas para ele quando conseguir. Logo, Takumi mistura alguns itens esmagados e água. A cada mexida na panela, a cor variava, e isso faz o garoto lembrar dos experimentos que fazia quando criança. Depois de terminar duas, ele não se dá por satisfeito e parte em busca de novos ingredientes. Logo no início da sua nova expedição, o alquimista come uma planta e tem uma reação horrível. Imediatamente, ele usa a habilidade de purificação para se curar, mas, embora tenha sobrevivido, acaba caindo de exaustão. Mesmo esse sendo o jeito mais rápido dele ganhar resistência e aumentar a magia de luz, ele confessa que isso é difícil. Para piorar, surge um javali fortificado gigante que avança contra o garoto. Ele reage com sua lança, mas a couraça do bicho quebra a lâmina. Takumi tenta todas as magias, mas nenhuma causa dano. No meio dessa confusão, ele acaba encontrando uma aranha venenosa ferida que ataca o javali, mas também é jogada para longe. Sem fazer ideia do que fazer, Takumi se arrisca a usar a magia alquimista de decomposição contra o javali, e a estratégia acaba funcionando. Mesmo ferido, o garoto vai ver como a aranha está, pois pareceu que ela tentou ajudar. Ele, por conta disso, curou o aracnídeo e ganhou a habilidade de domar. Então, ele ganha uma nova parceira e coloca nela o nome Kaede, porque o padrão nas costas dela parece uma folha de Kaede. Usando sua voz, a aranha diz gostar do nome, ao passo que evolui para aranha assassina, aumentando de tamanho. Ao verem que Takumi voltou para a vila com a carcaça de um javali fortificado, o povo fica de boca aberta, além de apavorados com a aranha que ele carregava nas costas. No entanto, Takumi explica que domou aquele monstrengo fofo. Então, a população prepara uma festa para comer o javali. À noite, durante a celebração, Banga dá os materiais do animal para a armadura de couro que Takumi pediu e aconselha o garoto a vender o que sobrou na cidade de Bolton. No meio disso, Banga e Bobon conversam que tudo melhorou depois da chegada de Takumi. No início da manhã seguinte, em algum lugar, uma mulher observava atentamente por uma janela. Já Nolin acompanhava os passos de Takumi e gostava do que via. Outra deusa se aproxima e pergunta o que Nolin espera dele, porque além de ter dado ao garoto uma bênção especial, enviou-o para o passado, um ano antes de Sidônia ativar o feitiço de invocação. Entretanto, Nolin responde que não tem nenhum motivo específico. No dia seguinte, Takumi estava dando um sermão em Kaede por ter acordado preso na teia dela. Além de ter sujado o quarto inteiro com esse tipo de seda, a aranha pede desculpas e explica que se sente muito solitária e queria aprender com o mestre mais um pouco, pois ele está sempre ocupado. Sobre isso, Takumi reconhece que tem gastado todo o seu tempo fabricando poções e outras coisas e realmente tem deixado a Kaede de lado. Pensando nisso, ele também pede desculpas e promete fazer uma pausa no trabalho para brincar um pouco com a amiga. Feliz da vida, a aranha pula em cima do humano até que Marta chega de repente com a marmita e vê a cena estranha.
Takumi tenta explicar que sua pet não quer devorá-lo, mas a verdade é que a mulher viu a quantidade de seda de aranha pelo quarto e já se interessou por aquilo. Para não desperdiçar o material, ela produz algumas roupas com a seda, e suas amigas ficam maravilhadas com o resultado. Observando a cena, Takumi não sabia que a seda de aranha era tão incrível assim e as mulheres explicam que é um item muito luxuoso e procurado pelos nobres. Marta tenta se comunicar com a Kaede e pede um pouco de seda mais elástica, e a aranha consegue entender ao ponto de providenciar o material. Nessa hora, Takumi chama sua pet para brincar, mas agora é a vez dela de dizer que está ocupada demais para isso, esbanjando ressentimento na expressão. Enfim, o rapaz se afasta porque o que importa é que sua amiga esteja se divertindo e, já que foi liberado, vai voltar para seu trabalho. Olhando em volta, já faz quase um mês que ele chegou nessa aldeia, e o garoto sente que terá que estudar alquimia na cidade grande em breve. Entretanto, ele não quer simplesmente ir embora sem deixar sua marca nesse lugar onde todos foram tão gentis com ele. Em seguida, Takumi vai até Bobon e recebe sua armadura. Fora isso, o ferreiro vê que precisa arrumar a sola e a ponta da bota do jovem. Afinal, não dá para enfrentar os monstros da floresta com o calçado gasto. Takumi argumenta que é só um produtor e não se mete nesse tipo de coisa, mas Bobon sabe muito bem que Takumi vagueia sozinho pela mata e não é exatamente quem diz ser. Nesse instante, Banga chega para ver a armadura do garoto e conta que, para o trabalho de produção dele evoluir, Takumi precisa ir para uma cidade onde a demanda e o suprimento de materiais sejam maiores. Pensando nisso, o homem ressalta que os comerciantes de Bolton estão vindo para a vila na próxima semana e que arranjou uma carona para Takumi na carruagem deles. Em outras palavras, o rapaz vai se mudar para Bolton. Emocionado, ele agradece aos companheiros que tanto o apoiaram. Animado, Takumi encontra Marta e vê que ela está prestes a jogar fora as vísceras do coelho de chifre que Banga caçou. Por mais que seja a parte mais gostosa do animal, se for usada como está, tem a chance de contrair doenças ou parasitas. Entretanto, Takumi usa sua magia de purificação e resolve o problema na hora. Marta fica impressionada que o jovem é capaz de usar magia de luz e agradece pela grande ajuda, mas avisa que o rapaz não deve usar esse tipo de feitiço na frente dos outros, porque poucas pessoas são capazes de fazer isso e seus usuários conseguem viver dessa magia, de tão rara que é. Segundo Marta, ninguém da Vila Borge vai se importar, mas como Takumi está indo para a cidade grande, é bom ele ficar esperto. À espera dos comerciantes de Bolton, Takumi usa sua semana para retribuir tudo o que recebeu da aldeia, trabalhando no desenvolvimento dela e tornando-a o mais segura e prática possível, com um muro bem alto e equipamentos de produção mais sofisticados. Com o passar dos dias, Papek, o comerciante, chega a bordo e fica surpreso ao ver aquela muralha. Após Papek negociar com os moradores, Takumi chega com a mala pronta para a viagem. Bobon pergunta se o garoto não está se esquecendo de nada e ele acaba lembrando de entregar 100 poções de cura que produziu para Banga, caso seja necessário para os habitantes da vila. Papek fica impressionado com a substância e coloca o frasco na direção do sol para admirar o brilho. Nisso, Marta e os demais moradores chegam para se despedir de Takumi. Molly pergunta onde Kaede está e o dono do animal avisa que ela está dormindo. Bobon pede para o rapaz continuar firme e se cuidar, enquanto Marta entrega uma túnica que alguns moradores produziram pessoalmente para o alquimista, com a ajuda dos fios produzidos por Kaede. Emocionado com tanto carinho, Takumi se curva para agradecer por tudo o que recebeu. Logo, ele entra na carroça e vai embora com lágrimas nos olhos. Afinal, essa é a primeira cidade onde ele viveu em Midard e passa a considerar ela sua terra natal. Durante a viagem, Papek comenta que Takumi é muito amado pelos habitantes de Borge. Um dos viajantes não contém o choro diante daquela cena tão bonita que presenciou. Depois, todos se apresentam, começando pelo próprio Reatre. Em seguida, Rael diz seu nome e avisa que o careca grandalhão é o Bogar. Papek explica que esses três formam um grupo de aventureiros Rank C, conhecidos como Presas de Leão. Reatre explica que eles estão fazendo a guarda da caravana, embora Real esteja tão calmo quanto o ambiente, tanto que adoraria que algum monstro aparecesse. A propósito, ele comenta que Takumi segura sua bolsa como se fosse algo muito importante e o garoto conta que ali dentro está sua aranha assassina de estimação. Sem ter noção do perigo,
Reater mete a cara dentro da sacola para ver o bicho, mas acaba sendo atacado. Depois disso, Kaede se gruda no Bogar, que abraça a aranha com carinho. Em seguida, Papek pergunta se Takumi tem mais daquela poção de cura, porque adoraria comprar. Assim que o alquimista confirma, o comerciante para a carroça abruptamente faz uma cara de susto. Os aventureiros sacam suas armas, imaginando que seja algum monstro, e realmente há um grupo de goblins se aproximando da carruagem. As presas de leão deixam a carroça rapidamente para fazer seu serviço e Rael, ao notar que há mais desses monstros dentro da floresta, avisa aos companheiros que vai atrair esses inimigos enquanto atira flechas neles. Reatre e Bogar enfrentam os goblins no corpo a corpo. Mais dois monstros surpreendem Papek e Takumi ao dar a volta na carruagem, mas Rael mata os dois com seu arco. Com o fim da luta, a arqueira anuncia que é hora de dissecar as criaturas e coletar suas pedras mágicas. Já à noite, Takumi reflete que a viagem seguiu sem mais problemas. 3 dias depois, a caravana chega em Bolton, no reino de Barcola. Tudo ali dentro parecia muito novo para o protagonista, porque é a primeira cidade grande que está colocando os pés em Midard. Sem perder tempo, ele vai até a Guilda dos Aventureiros, junto com os 3 membros das Presas de Leão, que iriam relatar o sucesso da sua missão de escolta. Takumi precisava se registrar na guilda para poder ficar na cidade, além de registrar Kaede como animal de estimação. Na recepção, ele deixa claro que prefere se registrar numa guilda de alquimistas. O funcionário explica que isso nem existe, mas conta que muitos se registram na guilda para usar o cartão de lá como identificação. Se Takumi não se importar de ficar no nível mais baixo, o registro não expira e ele vai poder aceitar uma missão simples por mês. No final, ele decidiu se registrar na guilda de aventureiros e registrou Kaede como animal de estimação. Em seguida, o alquimista foi até acompanhar Papek para negociar 100 poções com o dono da empresa. O empresário oferece 10 pratas para cada poção de cura e de vigor básicas, além de 50 para cada poção de mana. Fazendo as contas na cabeça, Takumi fica espantado ao perceber que isso daria 7 milhões de ienes no total. Ainda por cima, Papek conta que ofereceu um preço um pouco menor, já que Takumi ainda não é conhecido. Sinceramente, o alquimista acha que isso tudo é bom demais para ser verdade e que deve ter algum motivo escondido para esse cara negociar um valor tão alto com alguém que nem conhece direito. Por mais que Papek não pareça ser do tipo trambiqueiro, o empresário fala sobre a residência do alquimista. Se Takumi planeja se estabelecer como produtor, seria interessante ele morar numa casa ou numa oficina. Takumi avisa que não tem grana para isso, mas Papek faz questão de apresentar uma propriedade que cobra aluguel. Para isso, ele chama Thomas, seu funcionário, e pede para ele levar o forasteiro até sua nova moradia. Na sequência, Takumi é levado para uma verdadeira mansão e perde a linha totalmente, porque jamais imaginaria que poderia viver num lugar assim. Thomas conta que o aluguel é 1 ouro e 50 pratas por mês. Como isso é bem mais barato do que imaginava, Takumi pergunta se alguém morreu dentro dessa casa e o funcionário explica que não. Olhando em volta, o alquimista percebe um depósito e planeja usá-lo como oficina e pensa em pagar o aluguel com o dinheiro do contrato de poções. Kaede acorda e pergunta onde eles estão e o mestre explica que esse é o novo lar deles. Thomas pergunta o que o garoto resolveu e ele acaba ficando com a casa. Sendo assim, os dois saem do terreno e Thomas avisa que os preparativos para a mudança serão feitos amanhã. De repente, um cheiro ruim chama a atenção de Takumi e Thomas conta que é um esgoto que tem tomado conta da cidade. Os nobres até usam dispositivos mágicos para lidar com o esgoto em suas mansões, mas os pobres não podem dizer o mesmo. Afinal, esses dispositivos de purificação precisam ser escavados em masmorras ou ruínas antigas, ou seja, são muito caros. Alguns sacerdotes são contratados para purificar o esgoto uma vez ou outra, mas nenhuma medida é definitiva. No dia seguinte, Takumi muda e monta sua oficina lá. Ele deixa o reparo das paredes externas para depois, porque queria resolver outra questão antes. Com isso em mente, ele mistura quartzo na argila que comprou da companhia Papek e usou magia para moldar. Quando o produto secou, o alquimista adicionou calor e usou a magia espaço-tempo para reduzir o tempo necessário para queimar. Após muito trabalho, ele evoluiu um nível de alquimia e magia de luz, mas consumiu tanta mana que ficou exausto.
De toda forma, conseguiu o que queria. No seu banheiro, agora tem uma privada do mais alto nível. No meio da celebração, o garoto ouve gritos de Papek, então corre até o local do barulho. Lá, o comerciante estava cheio de teia. Segundo Kaed, as pessoas adoram essa recepção, mas Takumi retruca que só as crianças do vilarejo gostam disso. Mesmo assim, Papek está extremamente confortável por conta da textura da teia. Depois de soltar o empresário, Takumi pede desculpas pelo inconveniente. Mas Papek disse que não é nada. Em seguida, ele pede para usar o banheiro, mas antes de usar, fica assustado com o vaso sanitário que tinha lá dentro. Takumi contou que é um vaso sanitário e que conectou um dispositivo mágico para decompor a excreção através de uma purificação que limpa a água e deixa ela com uma pequena quantidade de substância inorgânica. Impressionado, Papek pergunta se o jovem tem aptidão para magia de luz, mas como lembrou que Marta pediu para ele não falar sobre isso para todo mundo, Takumi pede para o comerciante manter isso em segredo. Depois de prometer, Papek pede para o alquimista produzir mais 100 desses vasos sanitários, mas, imaginando que o garoto vai ter muito trabalho, sugere que ele arranje um contrato com um servo, pois o talento de Takumi, capaz de usar magia de luz, é grande demais para ficar desprotegido. O servo também serviria para proteger a propriedade e o dono dela, mas o servo deve ser vinculado ao sigilo. Afinal de contas, Takumi é um escolhido de Deus por conta do seu talento. Pelo menos é o que diz a Igreja da Luz Divina, que lidera o Sacro Império de Sidônia. Essa igreja acolhe qualquer pessoa com aptidão para a magia de luz e lucra bastante em cima da magia de cura delas, ou seja, eles não vão ficar parados enquanto a magia de purificação é usada para a população comum que não paga pelo serviço. Por conta disso, Papek tem algumas ideias para obter o apoio necessário para a produção desses vasos, mas é importante que o nome de Takumi não seja conhecido pelo público. Porém, Takumi deixa claro que é contra o uso de escravos e prefere fazer tudo sozinho. De repente, o cartão da guilda dele brilha. Um aviso dizia que Takumi precisa concluir uma missão de nível apropriado dentro de um mês após o registro na guilda de aventureiros. Diante disso, o alquimista percebe que realmente precisa de ajuda para fazer tanta coisa, enquanto Papek pergunta se ele tem algum tempo livre hoje. Logo, o comerciante leva Takumi até a Companhia Mulan, o comércio de escravos mais confiável de Bolton. Enquanto ele resolve algumas coisas, o alquimista passa um tempo no jardim e conhece uma mulher que manda ele ir embora sem pensar duas vezes. Ela não sabe como o garoto chegou ali, mas deixa claro que aquele não é um lugar para crianças. Enquanto isso, a proprietária da empresa se apresenta para Papek como Mulan. Papek explica que Takumi está em busca de um servo. Embora esteja relutante em firmar um contrato desse tipo, segundo o próprio Takumi, ter um servo é algo que simplesmente não existia de onde ele vem. Sobre isso, Mulan diz que é verdade que, uma vez que um contrato é firmado entre o servo e o dono, ele fica vinculado ao seu serviço. No entanto, pelo menos ali no reino de Barcola, os servos têm seus direitos protegidos, como o fornecimento de alimentos, roupas e abrigo, sendo proibido forçar o servo a realizar ações não descritas no contrato. Por sua parte, o servo é proibido de compartilhar informações do seu dono. Definitivamente, isso é diferente do que Takumi acreditava e ajuda a mudar de ideia. Em seguida, Mulan explica os tipos comuns de contrato. Os que se tornaram servos devido a dívidas formam um contrato que dura até essa dívida ser paga. Geralmente, esses são criminosos. Os prisioneiros de guerra, por outro lado, submetem-se a isso para garantir um lugar para viver. Além disso, há contratos firmados com pessoas que foram capturadas e forçadas ilegalmente a serem servos, o que é o caso mais comum. Na opinião de Papek, seria mais interessante para Takumi ter um dos prisioneiros de guerra que não podem ser libertados sem a permissão do seu dono, pois ele é um produtor com habilidades que outras pessoas não conseguem imitar. Takumi completa que gostaria de se concentrar no seu trabalho o máximo possível, mas ele também tem as missões da guilda de aventureiros e não consegue lidar com as tarefas do dia a dia, ou seja, ele precisa de alguém para administrar as tarefas da sua mansão. O principal é o seguinte: existem segredos envolvendo as habilidades de Takumi, e ele precisa garantir que não terá problemas quanto a isso.
O garoto também imagina que vai se aventurar em lugares perigosos para encontrar materiais e recursos para sua produção. Então, seria importante que o servo tivesse experiência em combate para acompanhar as expedições. De acordo com a pretensão do cliente, Mulan imagina que ele precisa de 2 servos, por isso traz a jovem Maria para a sala de atendimento, uma garota que foi sequestrada por bandidos ainda pequena e não tem mais família. Ela foi treinada para ler, escrever, calcular e realizar tarefas domésticas. Sem graça diante da garota, Takumi explica que sua casa tem uma sala de estar, uma de jantar e uma cozinha no primeiro andar, enquanto o segundo andar tem 4 quartos e um banheiro. Sabendo disso, Takumi pergunta se Maria dá conta do serviço. Sem hesitar, ela confirma que sim, mas pergunta por que o contratante parece tão incomodado. Na verdade, Takumi não entende como uma pessoa tão bonita ainda não foi selecionada por nenhum patrão, e quando ouve isso, Maria fica visivelmente constrangida e explica que só consegue executar tarefas domésticas e não poderia se juntar ao mestre. Desesperado, Takumi tenta explicar que não quis dizer nada disso e que não espera isso dela. Então, Mulan deseja prosseguir com o contrato, uma vez que os dois se entenderam. Quanto ao servo com experiência em batalha que o cliente procura, a empresária não tem nenhum servo de guerra disponível no momento. Maria argumenta que elas têm a Sofia, mas Mulan deixa claro que a garota não deve se meter nesse assunto e manda ela voltar para o quarto para arrumar a mala. Após Maria sair, Takumi pergunta sobre essa tal de Sofia e Mulan conta que ela tem problemas, mas como não entra em detalhes, Takumi fica curioso. Por fim, a empresária promete entrar em contato quando tiver um candidato que se encaixe no que o garoto precisa. Porém, guiado por sua intuição, Takumi insiste em conhecer Sofia. Sendo assim, Mulan leva o jovem até o quarto da elfa e explica que ela foi capturada na guerra entre os reinos de Triar e Ugur há cerca de 50 anos. O reino de Ugur era uma nação de elfos. Por vários motivos, Sofia nunca fechou contrato com ninguém, como um grande ferimento em sua orelha esquerda e um impedimento na mão direita e perna esquerda, além de ter sua magia elemental espiritual exclusiva dos elfos selada. Por essa razão, Mulan acredita que Sofia está sob algum tipo de maldição. Seja como for, o fato é que falhas como essas são fatais para uma combatente. Após ouvir cada detalhe, Takumi pede para falar com a elfa e, para a surpresa da própria Sofia, que visivelmente não queria falar com o garoto humano, a dona da empresa permite. Takumi se apresenta sem dizer seu nome. Sofia já deixa claro que não será útil para ele, porém Takumi segura o rosto da mulher para ver o status dela e descobre que ela é extremamente poderosa, sendo do nível 64. Embora o problema com os membros debilitados abaixe o status em 100 e a maldição de exorcismo que ela sofre impossibilite que ela use sua mana. Ainda assim, Takumi imagina que pode encontrar um jeito de romper essa maldição e usar uma figura tão habilidosa em suas expedições. Nessa hora, Mulan entra no quarto em busca de uma resposta e Takumi confirma que deseja um contrato com Sofia Sylph porque sente que pode resolver os problemas dela. Mulan lembra que são questões que já passam de 50 anos sem serem resolvidas, mas o garoto confirma sem hesitar. Com isso, a empresária solta uma gargalhada e garante a elfa para o cliente. Sofia resmunga por conta da decisão, então Takumi pede para ela ser honesta e dizer caso não queira ir com ele. Entretanto, mesmo apertando os punhos de raiva, Sofia responde que não é necessário confirmar os desejos de uma mera servente. Seja como for, o contrato acaba de ser firmado entre ambas as partes e Maria agradece por Takumi ter contratado Sofia junto dela. Em seguida, Mulan lança uma magia como prova do contrato, concluindo todo o processo de forma definitiva. Maria promete trabalhar duro para ser mantida como serva de Takumi por muitos anos e até Sofia baixa um pouco a bola e agradece ao mestre por ter sido recebida também. Por conta disso, Mulan acha que finalmente encontrou um bom mestre para as duas. Logo depois, Takumi leva-as para casa, mas assim que abre a porta da entrada, é jogado no chão pela aranha. Imediatamente, Sofia manda Maria se afastar do monstro, enquanto o dono da casa tenta avisar que esse é o animal de estimação dele e apresenta todo mundo. Apesar de entender, Sofia fica com uma pulga atrás da orelha pelo mestre de uma aranha assassina como bicho de estimação. Enfim, Takumi mostra um quarto bem espaçoso para a elfa e avisa que o do lado será da Maria.
As criadas ficam assustadas por terem quartos individuais e Sofia chega a recusar por achar que é luxo demais, mas Takumi insiste que tem quarto para todo mundo e é para usar. Além disso, a mansão tem uma banheira que todo mundo pode usar. Sofia acha que o mestre deve usar ela antes para não ter que se banhar com a água usada, mas ele explica que a banheira tem um dispositivo mágico que mantém tudo limpo. Na cena seguinte, as servas testam o banho e Maria está bem feliz com a realidade que encontrou ali. A propósito, ela comenta que pensou que Mulan nunca deixaria elas irem embora, afinal, ela nunca fez um contrato com ninguém, não importa quanto dinheiro oferecessem. Entretanto, ela reconheceu Takumi como um bom mestre. Ainda assim, Sofia deu uma olhada no contrato e informações como local de nascimento e ligação do mestre estavam em branco. Por conta disso, a elfa desconfia que o garoto esteja escondendo alguma coisa. Mais tarde, a dupla é surpreendida com a janta pronta em cima da mesa. Apesar de parecer algo bom, Maria se desespera por achar que é inútil, já que esse era o trabalho dela. Takumi explica que só fez a janta hoje e que amanhã a garota vai assumir a cozinha. Então, ela pede para lavar a louça, pelo menos. Após acalmar a garota, Takumi chama todos para a refeição e Sofia comenta que o normal é o mestre comer separado das servas, porém ele insiste que não quer que as coisas sejam assim. Além do mais, ele adoraria se não fosse chamado de mestre e pede que usem o nome dele. No dia seguinte, Takumi vai até a companhia de negócios Papek e recebe um embrulho mágico com os itens que encomendou. Em seguida, ele estava andando pela rua e notou uma igreja que nunca tinha visto antes. Por isso entra nela para agradecer a deusa Nolin por todas as bênçãos que elevaram sua vida a esse nível tão gratificante. No entanto, durante sua oração, ele quer saber o motivo de a deusa ter falado para ele tomar cuidado com o Sacro Império de Sidônia, já que eles controlam a rede nesse país. Para responder a essa dúvida, Nolin leva o humano pessoalmente para o céu e explica que não tem nada a ver com Sidônia e sua Igreja da Luz Divina. Na verdade, existem duas religiões nesse mundo, a Igreja da Criação e a Igreja da Luz Divina. A da Criação sempre adorou Nolin desde o início, enquanto a da Luz Divina foi criada mais tarde e adora um Deus que não existe. Após fundar essa igreja, o Sacro Império de Sidônia usou a força para espalhar sua influência, mas Nolin não interferiu para resguardar a liberdade de ação dos seres humanos. Porém, Sidônia conseguiu ativar o feitiço de invocação de outro mundo, o que levou ao acidente que resultou na convocação de Iruma Takumi. Foi por causa disso que Nolin concedeu a bênção a esse humano. A propósito, ela avisa que a bênção de pedido de desculpas vai durar para sempre, mas à medida que o garoto se expande nesse mundo, a parte da bênção que ajudou ele a crescer e conhecer boas pessoas vai se desfazendo. Ou seja, tudo que estava indo bem até agora pode virar de cabeça para baixo. Ao descobrir isso, Takumi entende o motivo de ter conhecido tanta gente boa na sua trajetória até então e que a partir de agora tudo só depende dele. Um ano depois, no Sacro Império de Sidônia, um líder sentado em seu trono pergunta a um subordinado como estão os heróis que foram convocados. A resposta é que os três estão treinando com Homer e Pekka. Por mais que eles tenham relutado assim que foram invocados, Elizabeth foi capaz de convencê-los a servir ao Império. Por falar neles, Akira e Yamato estavam treinando sua habilidade com a espada e a exigência para eles darem o máximo de si era enorme. No meio de uma falha de Yamato, um homem chega e pergunta se isso é tudo que ele tem, e essa frase é uma lembrança do jovem de quando o invocado levou um Ippon e foi derrotado em uma luta. Desde então, todos achavam que Yamato estava perdido, mas para não repetir o fracasso, o garoto ergue sua espada novamente e volta à luta. Por sua vez, Akane também é convocada para o treinamento, mas ela se recusa por odiar violência. Nessa hora, Elizabeth chega e explica que isso não é violência, e sim a força necessária para salvar esse mundo. Akira promete proteger a amiga a qualquer custo. A princesa ressalta que os companheiros de Akane são muito inspiradores, mas tudo o que a garota sente é repulsa por Elizabeth, pois até hoje tem certeza de que essa mulher é perigosa. Enquanto isso, Takumi acaba de chegar em casa e, como sempre, é derrubado por sua aranha de estimação. Maria e Sofia vão ajudar o mestre a pegar suas coisas do chão, mas assim que a elfa pega o embrulho mágico, o garoto joga-o direto para sua caixa de itens para evitar que a criada encostasse, e isso gera ainda mais dúvidas na cabeça dela.
Por conta disso, ela vai até a oficina de Takumi para espionar e vê ele agindo de forma bizarra, cortando o próprio braço com uma faca embebida numa substância estranha. Para piorar, ele fala sozinho que Maria é terrível, e essa foi a gota d'água para Sofia invadir a oficina e derrubar Takumi, perguntando o que ele planeja fazer com Maria. Entretanto, a elfa desmaia no meio disso, então Takumi avalia o status dela e descobre que ela está com exaustão e um ferimento na mão esquerda. Na mesma hora, ele cura a ferida e sobe de nível com sua magia de luz. Mais tarde, ele coloca Sofia para repousar numa cama e Maria explica que a maldição deixa a elfa exausta de vez em quando. Sendo assim, Takumi usa as magias dissipar e cura extra, recuperando a orelha de Sofia. Com isso, o alquimista acredita que a elfa pode lutar como antes. Mais tarde, Sofia acorda e manda Maria fugir o mais rápido possível de Takumi, mas a garota mais nova explica que o mestre é uma boa pessoa e a curou da maldição. Nesse momento, a elfa repara que a circulação de mana voltou para seu corpo. Por conta disso, ela pede explicações para o patrão, então ele conta que precisava de mais um nível de magia de luz para acabar com a maldição e que o líquido roxo naquela garrafa vem da erva venenosa Nenum que encomendou do Papek. Ao ferir e se curar, ele conseguiu subir de nível ao ponto de aprender a cura extra. Sofia pergunta por que ele chamou Maria de terrível e ele explica que ela confundiu as plantas medicinais dele e as jogou fora sem querer. Sendo assim, a criada reconhece o feito de Takumi e jura lealdade ao seu mestre para o resto da vida. Pessoal, vou estar trazendo novos animes por aqui, esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Quem quiser doar, qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes como Solo Leveling que não posso deixar visível para todos. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.